Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de dar sequência aqui à obra do sociólogo francês Émile Durkheim, da divisão do trabalho social, na seção da introdução. Aqui ele vai comentar que a divisão do trabalho social acabou se tornando aí um imperativo categórico. Nas palavras dele, o imperativo categórico da consciência moral está tomando a seguinte forma: coloca-te em condições de cumprir proveitosamente uma função determinada. Ele também faz aí uma analogia com a biologia, dizendo que os animais mais evoluídos são aqueles que, em seus organismos, desenvolveram uma especialidade das funções. Assim diz ele: o organismo ocupa uma posição tanto mais elevada na escala animal, quanto mais as suas funções forem especializadas. Não é mais apenas uma instituição social que tem sua fonte na inteligência e na vontade dos homens, mas um fenômeno de biologia geral, cujas condições, ao que parece, precisam ser buscadas nas propriedades essenciais da matéria organizada. Então, assim, parece que a divisão do trabalho social é inevitável, né? Seria uma tendência inevitável. Aí ele diz assim que essa moral que acompanha a divisão do trabalho social veio substituir aquela noção do intelectual total, que é capaz de dizer tudo sobre tudo, né? Nas palavras dele: passou o tempo em que o homem perfeito parecia não ser aquele que, sabendo interessar-se por tudo, sem se dedicar exclusivamente a nada, capaz de provar tudo e tudo compreender, tinha meios de reunir e condensar nele o que havia de mais requintado na civilização. Hoje, essa cultura geral, tão gabada outrora, só nos causa o efeito de uma disciplina frouxa e relaxada. Para lutar contra a natureza, precisamos de faculdades mais vigorosas e de energias mais produtivas. Queremos que a atividade, em vez de se dispersar numa ampla superfície, se concentre e ganhe intensidade, o que perde em extensão. Desconfiamos desses talentos demasiados móveis que, prestando-se igualmente a todos os usos, recusam-se a escolher um papel especial e a ele se ater. Sentimos-nos distantes desses homens cuja única preocupação é organizar e agilizar todas as suas faculdades, mas sem fazer nenhum uso definido e sem sacrificar nenhuma, como se cada um deles devesse ser autossuficiente e formar um mundo independente. Parece-nos que esse estado de distanciamento e de indeterminação tem algo de antissocial. O homem de bem de outrora já não é, para nós, senão um diletante, e recusamos ao diletantismo todo e qualquer valor moral. Vemos antes a perfeição do homem competente que procura não ser completo, mas produzir, que tem uma tarefa delimitada e que a ela se dedica, que faz seu serviço, traça seu caminho. Então ele vai dizer que essa divisão do trabalho social não se restringiu somente à economia, né, mas também à política, à administração, ao setor jurídico e às ciências, né? A filosofia, que antes concentrava e centralizava em si o conhecimento sistemático, né, se dividiu aí em diversas ciências, cada qual com seu objeto, seu método e seu espírito. No entanto, essa divisão do trabalho social também levou aí algumas críticas. O senso comum teme, né, que essa especialização seja demasiada. Também ele apresenta aqui um autor: desde o princípio do século, Le Montaigne, comparando a existência do operário moderno à vida livre e larga do selvagem, achava o segundo muito mais privilegiado do que o primeiro. Tocqueville não é menos severo. À medida que o princípio da divisão do trabalho recebe uma aplicação mais completa, a arte progride, o artesão retrocede. Mas ele vai dizer que essas críticas, né, se dão por duas razões. A primeira, ou é porque a divisão do trabalho não foi bem entendida, diz ele, né? Aliás, se discutiu tanto sobre o valor moral da divisão do trabalho, é muito menos porque não se está de acordo sobre a fórmula geral da moralidade, do que por ter desprezado em demasia as questões de fato que vamos abordar. Ou ainda ele diz que se trata de casos patológicos, né? Mas essa patologia vai ser aí investigada pelo sociólogo, né? Então ele recusa dois tipos de abordagem para estudar a divisão do trabalho social. A abordagem dos moralistas, que procura fazer aí uma fórmula geral de moralidade e aí depois confrontar exemplos que a corroborem ou a refutem, né? Fala ele, né? Não recorremos ao método ordinário dos moralistas, que quando querem determinar o valor moral de um preceito, começam por colocar uma fórmula geral da moralidade, a fim de, em seguida, confrontar com ela a máxima contestada.
Sabemos hoje o que valem essas generalizações sumárias. Ele diz aí que os resultados dos moralistas, antes de chegar a uma conclusão científica da moral, é objeto de estudo por parte do sociólogo, né? Como aí ideais de moral de um certo momento histórico da sociedade. E ele também refuta uma segunda abordagem que seria levar em consideração que o senso comum pensa da divisão do trabalho e desenvolver essas ideias. Ele diz assim a respeito disso: para saber o que é objetivamente a divisão do trabalho, não basta desenvolver o conteúdo da ideia que dela temos, mas é preciso tratá-la como um fato objetivo, observar, comparar, e veremos que o resultado dessas observações muitas vezes difere daquele que o sentido íntimo nos sugere. Então, ele propõe assim tratar a divisão do trabalho social a partir de um método científico e em 3 partes. Primeira, procuraremos primeiro saber qual a função da divisão do trabalho, isto é, a que necessidade social ela corresponde. Segunda, determinaremos em seguida as causas e as condições de que ela depende. E terceira, enfim, uma vez que ela não teria sido objeto de acusações tão graves, se realmente não se desviasse com maior ou menor frequência do estado normal, procuraremos classificar as principais formas anormais que ela apresenta, a fim de evitar que sejam confundidas com as outras. Este estudo oferecerá, além disso, o interesse de que, aqui como em biologia, o patológico nos ajudará a compreender melhor o fisiológico. Bom, gente, é isso. Espero que tenha sido proveitoso. Aquele abraço e tchau!